duas. Exatamente. E o que você vai ter que se ligar agora, quando começa rolamento, ela é um pouquinho mais crítico, porque só a rotação é tranquilo. Tá? É muito do que vocês já fizeram, aplicado com um ômega, né? Com I ômega ou I alfa. Tá? O que vai acontecer agora do capítulo 10, o mais chato, é porque você tem movimento linear, então você tem a segunda lei de Newton linear com a segunda lei de Newton de rotação, e aí isso pode dar uma certa confusão. E a outra coisa é o seguinte, né? Se você, sei lá, não estudou na prova 2, foi lá e achou as respostas, pediu para alguém resolver, e agora não vai usar a mesma estratégia, você vai tomar tinta bonita, porque você precisa. Quem aprendeu bem leis de Newton é o que você falou, agora está fácil, é quase a mesma coisa, né? Mudando as variáveis. Bom, então agora para a aula de hoje, a gente vai começar a falar. Eu vou falar um pouco, vou fazer a matéria hoje, tá? E aí semana que vem é só exercício, porque aí agora acabou geral. Então hoje nós vamos falar de momento angular. Então o que seria momento angular? Momento angular é uma medida da inércia rotacional do corpo. Tá? Então é uma medida... a gente, quando falou de momento linear, a gente definiu essa medida como a inércia translacional do corpo, que era m vezes v, né? Então essa aqui meio que te dava aquela noção. Por que eu vou preferir me jogar na frente de um Fusca a 80 por hora e não de um caminhão a 80 por hora, né? Porque a inércia de um Fusca é muito menor do que a de um caminhão. Tá? Então agora a gente vai buscar um análogo para essa grandeza aqui, que é P igual a mv, só que para rotação. Só um minutinho, gente. Esse análogo é o momento angular. Né? Momento linear, momento angular. E ele vai ser definido como o seguinte, ó, L é igual a R vetorial P. Ou, em outras palavras, eu posso escrever o seguinte, L é igual a M R vetorial V. Eu estou abrindo esse P aqui, que é MV, e botando o M para fora. Dá para botar um módulo e um seno θ aí também, né? Isso aqui é vetorialmente, eu posso trabalhar escalarmente, né? Então, o módulo de L do momento angular é M, V, R, seno θ. Tá bom? Só para a gente entender o que significa isso aqui. Esse momento angular, ele vai ser sempre dado em relação a um ponto qualquer no espaço. Então, imagina assim, eu tenho um sistema de referências aqui, e eu tenho aqui uma partícula que está se deslocando para cá com uma velocidade v, ou associado a ela, né, eu tenho um momento p que é mv. Só multiplicar pela massa. E eu vou estar nesse sistema de referência, eu posso definir uma grandeza, que é a posição, e o produto vetorial desse vetor posição por esse vetor velocidade vai me dar o momento angular dessa partícula. Aqui, cuidado. Porque quando a gente fala nas grandezas angulares, eu estou pensando num movimento o quê? Como se fosse um movimento rotacional, né? Tipo... Um movimento circular. Tá? Essa grandeza momento angular, como está definida aqui, eu não preciso ter um movimento circular. Eu não posso ter uma bala, por exemplo, que eu dei um tiro que está se deslocando nessa direção e em dado ponto ela tem um momento R. Uma posição R, desculpa.
E aí eu posso calcular um momento L, que é R vetorial P. Tá bom? Num instante seguinte, essa bala ela vai estar aqui, imagina que ela está descrevendo um MRU, e ela vai ter uma nova posição, que é uma nova posição R'. E o momento angular dessa partícula nesse ponto vai ser R' vezes P. Então eu vou ter aqui um L associado, e aqui eu tenho um L'. Alguma dica de quem é maior aqui, L ou L', vetorialmente falando? Eu acho que é L'. Tá? Então, olha só, o L, eu vou ter, módulo de L é MVR, vamos chamar isso aqui de θ e isso aqui de θ', né? Seno de θ. O que é seno de θ? R seno de θ. Acorda, gente? O que é R seno de θ? Olhando para esse desenho. É o cateto oposto, não é? Vocês estão me Sim, sim. ouvindo? Ah, tá. Então, isso aqui é o cateto oposto. Na verdade, isso é L, MV, R perpendicular à trajetória ao vetor V. Tá bom? Isso para o primeiro. Se eu fizer para o segundo, o que, que vai dar? Exatamente a mesma coisa. R', seno de θ', que é exatamente essa altura. Então, repara que eu posso definir um momento angular de uma partícula que está em movimento retilíneo uniforme, né, se deslocando com uma velocidade v constante, e que o momento angular dessa partícula, em relação a esse ponto aqui, não muda. Eu poderia botar um outro eixo aqui e calcular um outro momento angular associado a esse outro eixo aqui. Tá? Isso vai ser importante quando eu começar a analisar situações onde eu tenho, por exemplo, imagina que eu pego uma bala, tá? E dou um tiro e essa bala acerta uma porta. Então, o que, que vai acontecer com essa porta? Essa porta ela não vai sair voando, né, com uma velocidade v. Não é uma colisão usual. Ela vai girar. Se tu der um tiro numa porta, a porta abre ou fecha, depende de como é que ela está. Tá? Você vai mover a porta, fazer um movimento rotacional. Então, isso aqui vai me permitir fazer uma tradução da quantidade de movimento linear numa quantidade de movimento rotacional, ou momento angular. Mas nesse caso também ocorreria uma colisão inelástica, né? Se fosse Tá? a bala ficasse presa na porta. Uma colisão inelástica. Qual é a característica da colisão inelástica? O momento linear ele se conserva, né? O momento linear se conserva, mas a energia não. Isso. Tá? Essas, essas coisas funcionam igualmente aqui? Daqui para frente, no caso? O que a gente vai ver agora é que não é o momento linear que se conserva, vai ser o momento angular. Porque antes eu até tenho um movimento linear, tá? Mas depois da colisão eu tenho um movimento rotacional, um movimento angular. Tá? Então eu não aplico conservação de momento linear, eu vou aplicar conservação de momento angular. E para fazer isso eu tenho que saber calcular o momento angular de uma bala que está vindo. Nada mais é do que R vetorial P, ou MVR seno de θ. Tá? Vamos avaliar esse caso aqui, que é o seguinte. Espera aí, vamos fazer um desenho bonitinho. Tem um sistema aqui. E eu tenho uma partícula
que está num determinado ponto, e agora sim essa partícula está descrevendo um movimento circular uniforme. Ela tem uma velocidade v, e eu posso associar a essa rotação uma velocidade ômega. Ela vai ter uma determinada vetor r, tá bom? E aqui, ó, esse movimento ocorre no plano, tá? Portanto, o ângulo entre R e V é sempre 90 graus. Para esse caso que eu tenho um movimento ocorrendo no plano. Fica a dica aí. Tá? Então, primeira coisa, né? A gente sabe que V, módulo de V, é igual a ômega R, módulo de R. E L, momento angular, a gente já acabou de ver. O módulo do momento angular é mr v vezes seno de θ. Só que seno de θ é 1, porque θ é 90 graus. Então eu fico que L é igual a M, R, V é ômega R, então fica R ômega R. O que que dá isso aqui? Isso vai dar L é igual a mr ao quadrado. Opa, aqui eu escrevi errado, peraí. R. Ômega. Alguma lembrança disso aqui? Sim, sim. O que que você fala? Não, perdão, eu tô pensando, deixa eu pensar antes de falar, senão eu falo muita bosta. Não, não tem problema. Tem papel higiênico. Pode pensar. O que essa equação aqui eu queria escrever ela com outras variáveis, com outros nomes. Professor, R ao quadrado ômega não seria aceleração centrípeta? Não, né? Perdão, é ômega ao quadrado vezes R. Agora que eu vim olhar. Só me confundi. Tá. MR ao quadrado, lembra alguma coisa para vocês? Eu tô em dúvida com esse R ao quadrado, mas o M e o W são M e aceleração. Tá. Aqui, ó. MR ao quadrado, tá? É o momento de inércia de uma partícula de massa m que descreve uma trajetória circular de raio r. Então, mr ao quadrado é o momento de inércia dessa partícula. L é igual a I ômega. Aí lembra toda aquela história de tradução? V virava ômega, né? M virava I, A vira alfa, P vira momento angular, momento linear vira momento angular, e aí vem aquela brincadeira, P igual a mv, L igual a M vira I, V vira ômega. E É ômega. tudo análogo, né? Todas as equações são análogas até agora. Todas as Nada. equações são análogas, tá? Por Professor, isso que já quando eu que a gente ensino tá essa aqui. disciplina, só um instante, por isso que quando eu ensino essa disciplina presencial, quando eu começo primeiro falando de quantidade de movimento, na verdade, e eu faço rotação e translação tudo junto. Eu não separo como está agora, sabe? Eu estou fazendo separado agora porque eu peguei um material já pronto para não ter que fazer todas as aulas. Tá? E as aulas do Mauro eu acho que são muito boas. Mas se não, isso aqui a gente já vai vendo lá de trás tudo junto, porque é só mudar as letras. Fala, ô Carlos. Eu fiquei só com dúvida em uma coisa. A gente tem um trabalho de uma força, a gente chama de trabalho normal, certo? E o trabalho de um torque, o trabalho do torque, né? Que o torque ele também gera trabalho. Mas a gente continua chamando de trabalho normal? Não tem uma forma Também de trabalho. diferenciar na hora Não. de. Também é trabalho porque ele vai ter a mesma unidade de joules, de energia. Show. Por exemplo,
num problema, então a gente sempre teria, por exemplo, qual é o trabalho do torque realizado por tal força? Então seria isso ali. Trabalho, olha só, trabalho é F escalar D, né? Certo. Tá? Força escalar de deslocamento. Isso não é uma força constante, né? Se não é integral, a gente já discutiu isso aqui. No caso do torque, eu tenho torque θ, ou delta θ. Torque em função do ângulo que eu girei. Tá? O análogo de deslocamento agora é variar o ângulo. O análogo de força é o torque. Esses caras têm exatamente as mesmas unidades, que é de Joule. Tá? E aqui a gente escreveu que trabalho de uma força é variação de energia cinética, o E ali trabalho de um também. torque é variação de energia cinética rotacional. Olha que Esse bonito. delta, só esse delta teta seria em radianos, né? Exato, é o quanto o sistema girou, tem que ser Uhum. em radianos, né? Porque não pode estar unidades aqui. Mas daí sempre vai especificar, né? O que quer, no caso. Sempre vai dizer que seria o trabalho do torque e tal, ou não. Não, porque às vezes o que ele vai te pedir? Olha, tem uma força agindo num sistema, ou um motor está realizando um torque, tá certo? Qual é a velocidade do sistema, ou a velocidade rotacional, depois de 3 rotações, por exemplo? Então agora você vai ter que começar a associar aquilo que você quer e puxar nos seus conceitos, né, do que você aprendeu, qual é a melhor forma, a forma mais prática para te dar essa resposta. Sim, mas Entendeu? o que eu digo é que de forma implícita ele já está falando, né? Que a gente tem um trabalho ali, digamos um trabalho rotacional, vamos dizer assim, né? Só para diferenciar agora, né? Na minha cabeça, sim. Uhum. Tá? Mas, assim, não é me Não, é a achar. mesma coisa, né? Em termos de física, eu sou considerado um especialista em física, em resolver problemas, tá? Então, como as coisas surgem na minha cabeça, não quer dizer que é como vai surgir na cabeça de você, de vocês. Se para você está implícito que quando eu estou pedindo a variação de velocidade depois de um certo deslocamento, né, tá? Vem para você o teorema trabalho-energia, perfeito. É isso mesmo que tem que vir, é isso mesmo que vem na minha cabeça quando eu leio um problema nesse molde, né? Eu quero saber o quanto que o sistema muda de velocidade quando ele sai de um ponto a outro. Teorema trabalho-energia. Tá? Só preciso da força, eu sei o deslocamento, porque é a condição que ele está me dando. Uma vez que eu sei a força ou o torque, se é uma rotação, eu consigo resolver esse problema. Mas nem sempre essas coisas surgem na cabeça de vocês, né? Às vezes você lê um problema e você não sabe por onde ir, porque essa associação que é implícita para mim não está implícita para vocês. Certo. O que mais É, confunde é qual usar, sabe? É que, tipo, a gente acabou de sair, por exemplo, do capítulo 9, né? E a gente tá acostumado tanto com, por exemplo, força e coisa. Daí aqui chega as questões que misturam, né? Por exemplo, de velocidade angular e velocidade. E às vezes tu acaba se confundindo em qual o problema quer. E, tipo, tu faz toda a uhum, conta certa, mas daí lá na hora de dar a resposta final, tu, por exemplo, faz a transformação, que às vezes não precisava, né? De velocidade angular para velocidade, ou vice-versa. E daí tu acaba acaba errando, tipo, por causa disso, mas tu fez toda a parte certa. sim, tá. Aqui tem uma pegadinha que é preciso tomar muito cuidado, que é o seguinte, ó. Eu escrevi isso aqui escalarmente, né? Tá? Mas essas grandezas P e V são vetoriais. A gente escreve isso aqui, ó. P é igual a M vezes V. M é um escalar, V é um vetor. Um escalar vezes um vetor dá um vetor, que é a quantidade de movimento. A pergunta que eu faço é o seguinte: eu posso escrever L é igual a I? I é um escalar. Tudo bem. Ômega vetorial? E aí, gente? Acho que não. Tá. Em alguns casos, sim. Em outros casos, não. Esse que é o detalhe. Tá?
Então, porque assim, ó, o que seria nesse sentido aqui? Onde é que estaria o vetor ômega? Como é que eu transformo esse ômega aqui escalar num ômega vetorial? Lembra disso? Como é que faz? É o V linear, né? Dividido pelo raio. Não, eu quero saber como é que eu transformo esse movimento de rotação num vetor ômega. Tá? Essa conversão é feita pela regra da mão direita, né? Então eu fecho a minha mão, eu giro a minha mão no sentido de rotação, e por onde aponto o meu dedão é o vetor ômega. Tá bom? Ah, entendi. Portanto, nesse problema aqui, o vetor ômega é um vetor que estaria saindo aqui da tela. Da tela, né? Isso. Tá? E nesse caso, eu posso, de fato, para esse problema, escrever que L é igual a I ômega. Por que nesse problema eu posso? Porque o plano de rotação coincide com o plano da origem do meu sistema. No caso, eles são perpendiculares, ou não? Isso Tá? não interessa. Não, quer dizer que o meu plano XY é o plano, a origem do meu plano XY está exatamente no meu sistema, no plano onde está a minha rotação. Vou mostrar um contra-exemplo onde isso não vai ser verdade. Então, eu tenho aqui um plano XY. Tá? Na verdade, aqui ó, é o X. Espera aí. E esse aqui é o plano Z. E a minha rotação está acontecendo assim, ó. O Y estaria ou entrando ou saindo da tela, então, no caso. Exato, o Y estaria entrando e saindo da tela. Então eu vou ter uma partícula. Imagina que isso aqui é um laço que você está girando, a sua cabeça é a origem e você tem um laço lá em cima girando. Então aqui estaria a minha partícula e o meu vetor V seria um vetor que estaria aqui entrando, né, no... Ele poderia estar saindo ou entrando, no caso do... Poderia estar saindo, poderia estar entrando, né? Depende do sentido de rotação. Eu estou pensando que ele está girando nesse sentido, tá? Então vem entrando no plano da tela. Onde é que estaria o meu vetor R? Seria esse vetor aqui. Tá? Para onde que aponta o meu vetor ômega? O meu vetor ômega é um vetor que aponta aqui no centro Para cima. para cima. E o meu vetor L é M, R, vetor V. Para onde que dá esse vetor R e vetor V? Tá na diagonal ali, né? Ele seria um vetor que aponta nessa direção aqui, ó. Porque ele é perpendicular ao plano do V com o R. Vou tentar desenhar assim, ó. Aqui está o R e o V está para cá, entrando. Imagina que entrando. É difícil desenhar isso, né? Mas pensa que você tem um sistema assim, ó. Tá? Ó. Então, o vetor L ele é um vetor que está perpendicular a esse plano aqui, que é um plano que está meio de lado. É difícil, né, de ver. Tá girando agora assim, ó. Tá? Sim, deu para entender o Deu para negócio aí. entender. Então, esse vetor L está para cá, ó. Eu tenho como multiplicar esse L por uma constante de forma a girar ele para ele alinhar com ômega? Ou esse ômega fazer virar L Não, multiplicando é por uma impossível. constante? Porque uma constante só aumenta o tamanho do vetor, né? Então, nesse caso, L vetor é diferente de I vetor ômega. Nesse caso, a gente poderia dizer o quê? Perfeito. O que eu posso dizer é que a componente LZ, porque esse vetor ele vai ter uma componente LZ e uma componente Ah, aqui entendi. LX, tá? Então, tipo, Então, LZ seria o I ômega, né?
Exato. Essa componente aqui pode ser I ômega. Tá? E aí posso até, inclusive, escrever vetorialmente. E daí o ômega ele só tem componente Z, digamos, né? Aí Exato. se eu colocar módulo, se eu colocar vetor, tipo, a única coisa que pode mudar é o sentido, né? Mas a Uhum. direção vai ser a mesma, né? Uhum. Ok? Tranquilo. Beleza. Então a gente já associou P com ômega, né? A gente já viu que escalarmente, tá? Eu posso escrever que P é igual a mv, tá? Opa. E posso escrever Lz é igual a I ômega, que é quando o ômega está no eixo Z, né? Tá? Ou também posso escrever que L é R vetorial P. Tá? Agora, olha só. O que era a derivada temporal do momento dp dt? Alguém lembra? É a força, a segunda lei de Newton. Segundo a lei de Newton, somatório das forças que agem sobre a partícula, não é isso? Isso. Isso aí. Tá? Ou a força resultante. Isso não gera para vocês uma curiosidade? Se dp dt é o somatório das forças, o que vai ser dl dt? Somatório dos torques. Será? Não sei, mas tipo, se fosse análogo, como a gente viu que tudo é análogo, né? Assim, tem umas mudancinhas, mas tudo é análogo. Pela lógica deveria ser também, né? Assim, Vamos não tentar ver isso? deveria, né? Mas poderia ser. Uhum, uhum. Vamos olhar isso aqui? Então vai dar derivada de R vetor P. Ou, para ficar mais fácil, M dr vetor V dt. Tá bom? Então vamos escrever aqui. dl dt é M que multiplica. Derivada do produto é o quê? A derivada A do derivada do primeiro, É primeiro mais a derivada do isso aí. segundo. Isso aí. dr dt, vetorial V, ou seja, derivada do primeiro vezes o segundo. Aqui, deixa eu fazer aqui, peraí. Mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Mas a derivada do segundo pode escrever como aceleração, não? Posso. Vamos olhar isso aqui com mais calma. O que é a derivada da posição em relação ao tempo? Velocidade. Velocidade. Quanto é que dá o produto vetorial de um vetor por ele mesmo? Acho que é um. Não, pera. Confundi. Acho que é zero. É zero. É porque eles são perpendiculares. Paralelos. Paralelos, não Paralelos. perpendiculares. Confundi, troquei só os dois. Tá certo? Sim. Portanto, olha que coisa linda. Eu tenho R, sobrou só mais, né? Então é zero mais R vetorial A. Tá? Isso aqui tudo multiplicado por N. Ou seja, dl dt é igual a R vetorial MA. Se M é constante, que é o caso que eu vou avaliar agora, não tem nada perdendo massa, né? Eu tenho que dl dt é simplesmente R, o produto de R, vezes o somatório das forças que agem na partícula, né? MA não é o somatório das forças que agem na partícula, Sim, massa vezes Sim. aceleração. tá certo? O que é isso aqui? Isso é torque. É torque. Então, dl dt é simplesmente o somatório dos torques ou o torque resultante, e que a gente já viu, isso é igual a I alfa, aqui vetorialmente. Que negócio maluco.
tudo fechadinho. Tá? Então, lembra que a gente tinha definido impulso? Lembram do que era o tal do impulso? Não era a A variação do variação P, de alguma delta coisa P. dividido por ΔT. A Não gente, lembro. a gente fez o seguinte, ó. O impulso, né, que era J, J. tá? Era ΔP. E era calculado pela integral Da de F força em relação ao tempo. dt. Tá? Isso é um impulso linear. Eu posso pensar também no impulso rotacional, que é o quê? Variação da quantidade de movimento angular. Né? Não posso dar um impulso rotacional? Quem é que nunca pegou a roda da bicicleta e girou ela com força? O que você fez? Você fez uma força, ou você fez um torque em função durante um determinado tempo. Isso gerou um impulso, uma variação da quantidade de movimento angular. Meu amigo. Tá? Vê, físico não é muito inteligente, gente. É tudo repeteco. É só você aprender um bem feito e depois você vê que está tudo igual. O problema é interpretar exercício, né, professor? Interpretar exercício ele é sempre uma, né? Já é mais complicado. Agora mistura os dois, né? Daí, embora seja análogo, tu fica confundindo tudo. Tudo misturado. É. Porque agora, quer ver outro exemplo que nós temos? Isso é o momento angular de uma partícula. Agora eu posso ter também o momento angular de um sistema de partículas. Para uma parte, né? Então lembra lá de momento, é um momento total, né? Ou É o momento angular somatório, total. né? Isso, era o somatório, né, dos momentos Lineares. lineares. Tá? Ou a massa vezes a velocidade do centro de massa. No caso, a massa total, né? Ou a massa total vezes a velocidade do centro de massa. Tá? Eu não vou resolver isso, está bem resolvidinha essa conta nas aulas do Mauro. Tá? Aqui é um ponto onde pega. Porque olha só um problema que eu posso ter agora. Então eu tenho aquele sisteminha lá que está girando, né? Lembra que eu desenhei uma pedrinha aqui e desenhei girando nessa trajetória aqui acima do eixo X, né? Tá? Só que em vez de eu ter uma pedrinha, agora eu vou ter assim, ó. Só para complicar mesmo a vida. Eu vou ter um disco. Esse aqui é uma roda de bicicleta, tá? Que está orbitando o planeta Terra, que está girando ao redor de um eixo Enquanto gira. enquanto Isso. gira. Então ele tem um ômega linha, que é essa rotação que ele faz ao redor do centro de massa, e ele tem um ômega, que é o ômega do centro de massa, que é a velocidade de rotação do centro de massa ao redor desse eixo. Seria a ideia do rolamento que o professor falou, então. Mais Lembra ou que a gente menos como... conversou aquele dia? Exatamente, Das mais ou esferas. menos como a ideia do rolamento, né? Eu não vou provar isso para vocês, mas basicamente é o seguinte, ó. A quantidade de movimento angular total, ou o momento angular total desse sistema, é o momento angular, tá, do centro de massa. Bom, só um minutinho.
mais o momento angular ao redor do centro de massa. Agora, quando eu usar esse linha, eu estou falando das partículas ao redor do centro de massa. O que significa isso? O momento angular do centro de massa é olhar que todo aquele disco é um ponto e que esse ponto gira ao redor desse eixo aqui. Tá? É a mesma ideia do momento de inércia. Então, é a do centro de massa, perdão, é a do disco total, digamos, né? Uhum. E a do mais essa da bolinha ali. Mais essa da bolinha aqui. Tá? Então, basicamente, a gente pode escrever isso aqui. O momento de angular total é massa total, posição R do centro de massa, vezes a velocidade vezes vetorial do centro de massa, tá? Mais, aí sim, o somatório de MI, RI, vetorial, VI, linha. O que é isso? É o momento angular desse cara girando ao redor do próprio eixo. Então a gente vai trabalhar agora com composições de movimento. O negócio tá ficando cabuloso. Tá? Nada, mas não é... Você vai ver que não é muito complicado, não. Vamos pegar um exemplo bem prático? Vamos calcular ou pensar no momento angular, tá, da Terra. Pode ser? Em relação ao Sol. Olha que coisa bonita. Então vamos desenhar aqui bem bonitinho. Eu não vou desenhar o cacete, calma aí. Deixa eu fazer aqui mais fácil. Órbita, Terra, Sol. Segura aí que eu já estou pegando. Já devia ter deixado isso pronto, né? Imagens. Deixa eu pegar uma bonita aqui. Bem legal. Ah, aqui. Essa aqui tá legal pra cacete. Ó, já? Não tá tão legal, não. Essa aqui tá melhor. Vamos calcular essas coisas, então, agora. Olha que coisa legal. Então, só para lembrar uma coisa, ó. O meu vetor, né, o meu momento angular total desse sistema, da Terra que está girando em torno do Sol, né, o que acontece aqui? Ó? Essa Terra tem essa rotação ao redor do próprio eixo e tem essa outra rotação ao redor do Sol. Imagina que eu estou pensando num centro de referência, um sistema de referência que a origem está aqui. Tá bom? Então, como está tudo no plano, eu vou poder escrever o seguinte, ó, o L do centro de massa é igual a I do centro do objeto vezes ômega. Tá? O que é esse L do centro de massa? É o momento angular dessa Terra. Imagina que essa Terra é um pontinho, uma massa, que está girando ao redor do Sol. Então, o que é isso aqui? O I é a massa da Terra vezes o raio da Terra ao quadrado. Tá? Isso aqui é um vetor. Esse vetor vai estar em que direção? Para cima. Porque ele é na direção do ômega do Professor, centro de massa. só uma dúvida. Por que o professor está usando, por exemplo, esse mr ao quadrado, a gente sabe que é um momento de inércia, né? Por que o professor está usando isso, por exemplo, se a gente pode pensar no Sol como uma esfera? O Sol não, na Terra. Perdão, isso na Terra. Tá, legal. Porque é o seguinte, ó. Você está dizendo que eu teria que pensar que era uma esfera que tem um eixo de rotação deslocado do centro de massa, né?
Porque o que acontece, ó? Só para a gente escrever isso bonito. Eu teria que usar o teorema dos eixos paralelos para calcular o momento de inércia da Terra no sistema girando ao redor do Sol. Tá? Isso seria uma esfera sólida, 2/5 da massa da Terra vezes o raio da Terra ao quadrado. Tá? Aqui é só que eu escrevi errado, só uma coisa. Isso aqui não é o raio da Terra, não, tá? É o raio da Terra Sol, que é essa distância aqui, ó. Tá? Mais a massa vezes o deslocamento ao quadrado, não é isso? Isso. Tá? O deslocamento ao quadrado, né, o deslocamento do eixo, é o deslocamento daqui até o Sol, que é uma distância Seria gigante. justamente isso ali, o raio da Terra em relação ao Sol. Exato, o raio de rotação. Na verdade, isso aqui eu poderia até botar D, vamos botar D aqui, que é a distância Terra-Sol. Tá? O que acontece é o seguinte, a distância Terra-Sol, perto do raio da Terra, é muito, muito grande, né? Tá? Por isso tu ignora o resto. O raio da Terra é 3.000 quilômetros. Espera aí. 3 quilômetros. É 3.000 quilômetros ao quadrado. Agora, quanto que é a distância Terra-Sol? Espera aí. R$ 149 milhões de quilômetros. Então, isso aqui vai estar Nem com... bem pertinho. Tá? Então, isso aqui vai estar comparado com 149, na verdade, ó, 600 mil quilômetros ao quadrado. Quando eu somar isso com isso aqui joga fora, né? Tá? E 1000 Então, mais um. pois é. 1 milhão mais um. Mais do que 1 milhão, né? Porque ainda é o quadrado. Tá? Opa, peraí. É 149 milhões. Então tem mais 3 zeros aqui. É pior ainda, né? Tá? Então, você só considera essa distância porque ela é muito, muito maior. Se de fato fosse um problema, e isso acontece em sistemas onde você tem estrelas, tá, que estão colapsando em buraco negro, onde a distância aí é muito pequena. Aí eu preciso levar em conta também esse momento, essa componente. Tá? Porque essa distância é muito pequena, perto dessa. No caso de Terra-Sol, eu não preciso. Tá? Vezes o ômega. Esse é o ômega de rotação. Eu tenho como calcular esse ômega sem olhar na internet, sem pesquisar? Acho que deve ter, né? Como? Aí o professor pode pegar a velocidade que ela gira, né? Ah, tu sabe a velocidade com que ela Não, gira? não. Daí o professor teria que pesquisar a velocidade, Eu né? não quero pesquisar. Daí é Olha uma boa só, pergunta. o que é velocidade angular? Quantos Pois é. graus eu giro, delta θ, em função de quanto tempo eu levo para fazer esse giro, não é? Mas seria a média, né? Hã? A velocidade angular média, no caso, né? Velocidade angular média, tá? De fato tem umas mudanças, mas é muito pequena também. Né? Eu tenho como saber quanto ele gira em função do tempo? Sim. Agora sim. Como? Porque ele não dá uma volta em um ano, Então ele gira teoricamente, 2π em 365 dias. 365 dias. Tá? Aqui eu tenho que achar massa da Terra, isso aqui eu tenho que achar, mas eu consigo calcular o momento de inércia, momento angular, desculpa, Do sistema. Da Terra girando ao redor do Sol. Não Agora, é do sistema Terra-Sol ainda. não, tá? Porque agora eu tenho que calcular o momento angular da Terra, porque esse cara não está girando. Ele vai ter um Sim. momento angular que aponta para cá. Então eu teria que usar aquela definição do LZ. Tá? E aí vai ser
a esfera. Não precisa ser do LZ, não, porque eu Não, quero essa viajei. componente aqui. Tá certo, viajei. Agora eu vou olhar só para a Terra isolada, girando em torno do próprio eixo. Aí eu tenho o momento de inércia do centro de massa da Terra vezes o ômega linha. Bom, isso é 2/5 da massa da Terra, agora sim, vezes o raio da Terra ao quadrado, momento de inércia de uma esfera, mais a velocidade angular. Quanto é que vale essa velocidade angular? 2. Não é 2π 24 horas? Ou um dia? 2π dividido delta θ dividido pelo delta t. 24 Dá para horas. pensar em um dia, né? Para ficar dia e Posso, dia. posso pensar tudo em dias, pode ser. Tá? Para fazer um momento angular em função de dias. Tá? Então, esse é o momento angular da Terra, ou que a gente usou como notação, né, o L'. Tá? O que é o momento angular total? A soma dos dois. Vai ser a soma do momento angular do centro de massa mais o momento angular L'. Aqui o que eu preciso cuidar é o seguinte, ó. Esse vetor é um vetor para cima. Tá? Então, o L do centro de massa da Terra aponta para cima, conforme está esse desenho. Tá? E esse cara aqui, nesse ponto, ele é um vetor para cá. Tem componente XY. Vai ter uma componente, se eu vou dizer que isso aqui é XY, ele tem componente XY. Tá bom? Daí a gente teria que multiplicar. Na verdade, ele teria. Eu tenho que saber esse ângulo, tá? Isso aqui é chamado de declinação terrestre. A Terra é um bichinho, tá? Que gira com esse ângulo, tá? Fixo, né? Ó, pode ver que aqui tá... E esse ângulo aqui é de mais ou menos 11 graus, tá? Eu Aproximadamente. não teria como calcular o módulo sem saber o ângulo? Não, o módulo você sabe, tá aqui. Isso aqui que tu calculou é o módulo. Ah, então eu poderia calcular o módulo direto, eu não precisava nem saber a Mas componente essa XY, soma, né? mas essa soma é vetorial, né? Ah, tá. Eu não posso somar os módulos, é verdade. Não, eu tenho que somar esse vetor mais esse outro vetor aqui. Tá? Então, o vetor resultante vai ser isso aqui. Certo. Tá? Então, esse é o momento angular total. Basicamente, Isso não, isso funciona para tudo, né? Não só para esse sistema da Terra, né? Para qualquer sistema de partículas que a gente tem esse momento angular, eu teria que fazer essa soma vetorialmente, né? Uhum. Beleza. Sim. Tá? Então, vai ser sempre assim. Tá? Eu tenho que somar o momento angular do corpo que está girando ao redor do próprio eixo, mais o momento angular do corpo que gira ao redor do eixo geral. Tá? Tá bom, vamos lá. Lembra que a gente também fez que dp total dt era o somatório das forças externas. Então, a variação de quantidade de movimento total era o somatório das forças externas, ou seja, as forças internas não variavam a quantidade de movimento total do sistema. Tá bom? O que vocês acham que eu consigo mostrar? Que a variação da quantidade de movimento total é igual Se à conserva soma se não houver força externa. torques É externos. torque, se não houver torque externo. Tá? Então, se não houver a variação da quantidade de movimento angular total, tá? Só depende dos torques externos. Os torques internos não Se realizam, conserva. né? Não é que eles se conservam, eles não variam a quantidade de movimento angular total. E aí eu consigo escrever, assim como eu tinha uma lei de conservação
para quantidade de movimento linear, eu vou ter para angular. Ou seja, se o torque externo é 0, o L total inicial do sistema é igual ao L total final do sistema. Ok? Ok. Aqui foi uma coisa que eu usei, tá? Mas a quantidade de movimento, né, de um corpo rígido, tá? Então, pega um corpo rígido, a Terra girando, tá? Aí eu posso escrever direto que L é igual a I, momento de inércia do corpo, vezes ômega do corpo. Isso sim é sempre verdade para corpos rígidos. Tá? Para uma partícula, isso não é sempre verdade. Para um corpo rígido, isso é verdade. Também não vou provar isso. Assiste lá o vídeo. Estou tentando fazer isso para forçar vocês a verem as provas desse tipo de coisa. Tá? Basicamente se eu tenho, por exemplo, um aro, né, que está girando, então eu vou fazer o quê? Pensa num aro rígido, né? Um sólido. Um Professor, anel. desculpa interromper. Então, lá em cima que o professor fez antes é caso eu teria alguma força externa ou não? Aonde? É que o professor tem ali que o L é igual à soma da... O L é igual à soma do L do centro de massa, certo? Mais o L do, por Isso exemplo, aqui, da não. Terra. Isso aqui é só para eu calcular o momento angular de uma partícula num determinado ponto. Tá? O momento angular é uma fotografia num determinado ponto. Certo. Se houver força externa, essa grandeza muda. Ah, tá. Por isso a multiplicação pelo trabalho externo. Trabalho externo? Não, que o professor tem Não, depois, torque né? externo. É torque externo, É perdão. igual à variação do torque externo, a Soma. soma do torque externo. Tá? Então, se houver torque externo, esse vetor vai mudar. É isso que explica para a gente o seguinte, ó. Talvez vocês nunca se perguntaram, né? Ops, espera aí. Por que esse ângulo aqui não muda? Ó? Porque não tem torque externo, então? Porque para ele girar esse momento angular, né, se esse vetor hoje está aqui, ele passar para o lado de cá, por exemplo, se a Terra girasse para cá, o momento angular, o vetor momento angular que antes estava nessa direção, passaria para essa direção. Então, quando alguém fala que, por exemplo, só um exemplo, né, se existe uma explosão muito grande na Terra a ponto de alterar, tipo, o jeito com que ela se move, né? Até mesmo pode ser esse Uhum. ângulo. Então, ela sai de órbita e... Então, a gente pode pensar que esse, por exemplo, o momento angular vai ser alterado, né? Da Terra. O total não. Mas aí você está trabalhando de momento linear, tá? Ah, O que você tá. está acontecendo é assim, do tipo, pega algo que aumentasse a velocidade com que ela está girando aqui, ó. Tá Entendeu? certo, Então ela entendi. ia escapar. Isso. Mas daí Mas tem a para ver com haver isso, né? tem. Mas para haver essa explosão, eu tenho que pegar uma grande quantidade de massa que está no sistema Terra e jogar ele para fora da Terra. Sim. Tá? Então tu imagina o tamanho dessa explosão, né? Não é Não, tem que qualquer ser um explosãozinha. negócio enorme. Tá? Explodir meio globo. E aqui também é uma coisa interessante, gente. Ó. O que define as estações do ano, né? Muitas crianças e muitos livros trazem que o que depende da estação, o que varia a estação do ano, é a posição que a Terra está em relação ao Sol, ou seja, a distância. Isso não é verdade. O que define a estação do ano é a inclinação da Terra. O que acontece aqui? Olha aqui nesse desenho. Aqui, o hemisfério sul é muito mais iluminado, né, tem os raios diretos mais sobre o hemisfério sul do que sobre o hemisfério norte. Já quando isso seria o verão para a gente e o inverno para eles.
Já quando está no outro lado, o hemisfério norte é muito mais iluminado do que o hemisfério sul. Por isso que quando aqui é inverno, lá é verão. Caramba, então a gente aprendeu errado. Porque eu também aprendi que era a distância da Tá? Terra ao Sol. Não, não tem a ver com a Sério? distância. Tá? Nossa, eu tinha aprendido desse jeito. Desse jeito da inclinação? É, da inclinação, porque como a Terra tá inclinada e tal, aí, tipo, dependendo do lado, eu não sabia exatamente o lado que eu me perdia nisso. O Uhum, hemisfério sul recebia mais luz do sol e tal. uhum. Tá? Uhum. E aí agora tem uma coisa muito não intuitiva de torque, que é o seguinte. Quando a professora faz esse suspense aqui, vem coisa ruim. Tá bom. Meu Mas, amigo. não, não é suspense, isso é legal pra cacete. Imagina que eu tenho um martelo aqui. Tá bom? E aqui nessa ponta eu tenho um eixo aonde esse martelo pode girar. Então ele pode fazer esse movimento aqui livremente. Mais ou menos onde é que deve ficar o centro de massa do martelo? Mais perto da Um cabeça pouco mais dele perto da ali, né? cabeça. Por aqui, né? Isso. Isso. Tá? Quais são as forças que agem no martelo? Peso. Peso. Se ele tá preso a alguma coisa, tem que ter alguma coisa que segure ele ali preso, né? Senão ele ia voar pra Normal. longe. Tudo bem. Vamos botar que aqui ele tem um eixo, ele está preso nesse eixo aqui, e esse aqui é um eixo fixo. Show. Então não tem nada aí. Tá? Ou Então teria. seria mais o peso só. Vai ter o peso só. O que vai acontecer com esse martelo aqui? Vai ter um Esse daí vai ficar impacto, com a né? cabeça Se pra ele bater em baixo. alguma coisa, né? Não, eu peguei, imagina que tá um martelo, tá isso aqui, ó. Tá assim, ó. Ah, Tá? tá. Só ele pode ficar girando livremente, no caso. No caso aqui ele vai cair, né? Ele vai fazer esse Vai ficar com movimento a cabeça aqui. pra baixo, né? Isso. Na verdade, se isso aqui não tem atrito, ele vai ficar oscilando para lá e para cá, né? Isso. Vai Vai ficar pendular, em um loopzinho ali. tá? Agora, olha só que interessante. Vamos analisar isso do ponto de vista de rotação. Eu tenho uma força P, eu tenho um raio R, portanto, existe um torque, que é um torque externo, que é o torque da força peso. Professor, desculpa interromper. O que Uhum. seria um torque interno nesse caso ali? Eu posso ter sistemas, por exemplo, assim, ó. Hum, ah, tá. Imagina que eu É tenho que aqui um assim, eu sistema não de consegui pensar diferenciar no torque ainda interno, direito. né? É, isso. Imagina que aqui eu tenho uma partícula carregada positiva e aqui eu tenho uma partícula carregada negativamente. Força positiva com força negativa, Se carga atrai. positiva com carga negativa, desculpa, se Se atrai. atrai. Então vai ter uma força para cá e uma força para cá. Essa é a força que a negativa faz na positiva e aqui Show. é a Essa força seria a força interna, né? que a positiva faz na negativa. Isso é uma força interna. Tá? E se eu definir um eixo por onde eu estou analisando a rotação do meu sistema, eu tenho um R aqui, o R da força negativa, e o R da força positiva. Força vezes raio, produto vetorial de R Torque. vezes F é o torque. Show. Entendi. Tá? Então, um minutinho. Tá? Tem algumas relações aqui que é complicado de ver que a soma desse torque com a soma desse dá zero. O Mauro mostra um exemplo, tá? Mas existem outros em físicas que a gente já provou que dá zero.
mas não vale a pena eu ficar aqui torturando vocês, né, de como que faz essa conta, tá bom? Vamos calcular o torque da força-peso? Como é que é o torque da força-peso aqui? FR, né? R vetorial M G. Não é isso? Uhum. Isso aqui tem que ser igual a dl dt. Tá? Esse torque aponta em qual direção? Ele aponta no sentido anti-horário, então sentido, é a direção positiva, né? Ou não? Saindo da tela, né? Você Isso, faz é com a mão, positiva, tá... né? Isso, sentido positivo, ele está saindo da tela. E se a gente lembrar da história do impulso rotacional, a gente vê que delta L, a variação do momento angular desse sistema, ele é simplesmente torque do peso, integral do torque do peso, dt. Então, se eu tenho um torque que é positivo, o meu momento angular vai apontar exatamente nessa direção do torque. Então, se eu tenho um torque que está saindo da tela, eu vou ter um momento angular que também está saindo da tela. Isso quer dizer que esse sistema está girando nesse sentido. Tá bom? Mas agora, vamos atrás de um vídeo aqui. De novo, mais uma coisa que eu deveria ter deixado pronta antes. Esse aqui é rápido. Relaxa, professor. Tem a tarde toda. Para vocês, pô. Pô, professor, nós temos pra gente no fim do semestre e o professor também dá um tempinho a mais. Vamos lá, vamos mudar aqui, peraí. Oh, caramba. Netflix, a YouTube tem abusado pra caralho dessas propagandas, Pois né? é, tu mexe um pouquinho e já tem propaganda. Professor, já tentou usar um adblock aí? Usei, eu até tenho um aqui que tá rodando, mas ele não... É que o meu também não tá mais pegando. Pois é. Aqui o que ele tem, ó, é uma roda de bicicleta. Tá? O que ele tem aqui é uma roda de bicicleta, ela tem uma cordinha aqui e um eixo. Se você solta a corda, é o mesmo problema do martelo. Se você segurar, essa roda ela vai cair. Tá? Como o martelo vai fazer aquela rotação para baixo. Tá? Deixa eu ver se ele faz. Tá? O que ele está falando é o seguinte, ele vai pegar, fazer um torque, né? Ele faz a força para cima e ele gira o sistema. Tá? Agora o que ele vai fazer? Ele vai botar essa roda para girar. O que ele fez ali? Ele começou a girar a roda e ele tem um momento angular que está apontando aqui, ó, na direção dessa seta. Tá? Não é isso que eu quero. Vamos, filha da mãe. Não é isso que eu quero. Começando a fazer malabarismo ali. Claro. Pois é. Ah, tá aqui. Olha lá, ó. Agora era esse ponto que eu queria. Meu amigo, quantos quadros tem aí? São 8 quadros que ele vai jogando. Assim, ó.
Tá maluco? Se vocês falam inglês, a aula desse cara é linda, assim. O problema é termo técnico, né? Não, é Angular Momentum, nada técnico assim crítico não, tá? Ah, Que botar em 0,75 pra conseguir entender todos os gringos dando aula. Se você que pega assim, isso, se pô. você entende de seriado, você entende a aula dele muito bem, assim, porque ele não é americano também, então ele tem uma fala de inglês muito parecida com a nossa. Aqui o que ele está fazendo agora ele está pegando um motorzinho e está acelerando essa roda para ele. Os caras têm um rebolo dentro da sala de aula. Outro nível. Exatamente. Tá? Não, tem uma aula dele que, para falar de velocidade, ele leva um rifle e dá um tiro na sala de aula. Nos Estados Porra! Unidos Eita, nós. tá. Não, ele tem assim, cada equipamento que ele monta, é legal pra caralho. Esse cara é um monstro, assim, tá? Vale a pena. Agora, olha o que ele vai fazer. Ele vai pegar essa roda que está Ela não vai girando, cair. tá? E vai prender só um lado. Se ela não estivesse girando, é o caso do martelo. Ele gira, ele cai aqui, esse sistema cai e fica fixo aqui. Agora, como ela está girando, o que vai acontecer? Ela vai Olha lá. ficar paradinha. Então, mesmo que tenha força externa, o momento se conserva ou não? Não, a gente já vai discutir isso. Professor, só uma dúvida. Esse giro que ela tá dando em torno do eixo, né? Digamos, do eixo da corda. É porque a corda ela não é um negócio fixo, digamos, ela consegue girar? Ou isso acontece porque a roda tá em movimento mesmo? Vamos tentar entender? Já que tu está ansioso. Vamos tentar entender o que está acontecendo ali. Tá? Olha só. Vou tentar fazer esse desenho ali da roda bonitinho. Peraí, primeiro. Então eu tenho aqui a roda. Pô, mas aqui não vai me ajudar. Peraí. Assim. E a roda tem um eixo. Eu vou desenhar esse eixo de forma mais simples. Assim. Tá certo? Então essa roda ela está girando de tal forma com a velocidade ômega que ela tem um momento angular L para cá. Tá certo? Certo, porque ela gira pra gente aqui, né? Poderia ser L para o outro lado, não ia fazer muita diferença, tá? Eu só vou desenhar assim porque é mais fácil de entender. E para onde que aponta o peso? Para baixo? Força-peso. Tá? Para onde que aponta? Ela está fixa aqui. Lembra que aqui eu tenho o eixo onde ela pode girar. Eu estou exagerando esse desenho. Para onde que aponta o torque? Esse peso aqui produz um torque, não produz? Sim. Produz. Tá? Então aqui eu tenho o vetor R e o meu torque está para onde? R, F. Ela tá girando pra cá, Eu né? não tô falando em girar Fora agora. da Agora tela. eu só quero saber para onde aponta o torque. O torque É, é um mas vetor aí pra direita, né? Ou não? que está apontando, né, para fora da tela. Não é isso? Isso. Tá bom? Vamos tentar entender isso aqui? Olha só. Se esse torque é constante, tá, eu posso escrever simplesmente cai para fora da integral e isso aqui vira dt, né? Então eu tenho assim, ó, delta L é igual ao torque constante delta T. O que é delta L? É a L variação do final, momento angular? L final menos L inicial. Variação do momento angular é igual a torque, isso aqui é um vetor, delta T. Vamos escrever diferente? L final é igual a L inicial mais o torque delta T. Peraí. Tá certo?
Então, olha aqui Sim. o que acontece. Isso aqui é o L inicial, concordam? O sistema está aqui, ele começa nesse ponto, girando aqui, ele está segurando, o sistema está aqui. Quando ele solta, começa a agir o torque. Tá? Olhando de cima, o que eu vou ter? Eu vou ter um L inicial e eu tenho um torque que é para baixo aqui, que é saindo da tela. Agora eu estou olhando de cima, tá? Então eu tenho o torque que é para cá, não é isso? Torque delta T. O que é o L final? O L final é a soma do L inicial mais o torque delta T. O delta T ele só dá o tamanho, né? Então, se eu botar um delta T grande, esse vetor é grande. Se eu botar um delta T pequeno, esse vetorzinho é pequeno. O que vai acontecer aqui? O vetor vai apontar para cima? Não, o Não, LF vai vir no para cá. horizontal, mas... Esse é o LF, não é isso? Concorda? Uhum. Isso é nesse instante, nesse delta T. No delta T seguinte, para onde que vai apontar o torque de novo? Para cá. Isso aqui é 90 graus, isso aqui é 90 graus. O torque aponta para cá. Onde vai ser o Mas ele é novo constante, né? Ele não é aumenta, sempre o constante, mesmo ele não torque. aumenta. Em módulo, né? Só que o que ele faz? Ele gira o momento angular. No instante seguinte, torque delta T, para onde vai o próximo momento angular? Vai para cá. Então, o que esse torque está fazendo? Ele está pegando esse vetor momento angular e está empurrando ele para lá, assim, ó. E fazendo essa roda girar. Sacaram? Sim, deu para entender. Deu? Sim. Professor, mas eu tenho uma dúvida. Hum, Por exemplo, ele colocou a bicicleta, só que o eixo, né, que segurava a bicicleta não, o aro. Só que o eixo ele dá para pensar que ele não era muito pesado e também ele era curto, né? Se o meu eixo sim. ele fosse nem por peso, né, mas se ele fosse muito comprido, aí continuaria respeitando isso? Sim. O que o eixo vai, o comprimento do eixo vai mudar? Seria só o Olhando, raio, né, então desse muda o movimento, raio. né? Se tu muda o raio, o que acontece? Aumenta o momento angular, né? O momento angular? Torque. Muda o torque, né? Porque R vetor P, né? Se o Isso. R aumenta, o torque aumenta. Então, o torque vai ser maior. Isso quer dizer que esse vetor aqui é maior a cada intervalo de tempo. Tá? Mas ela continua em equilíbrio, digamos assim. Dá para mostrar, o Mauro faz isso, eu também não vou fazer não por causa do adiantado da aula, tá? Mas que dφ dt, o que é dφ? É esse ângulo aqui, ó, φ, tá? Então chama isso aqui de ângulo φ. Então, a velocidade angular com que esse cara está girando, ele é igual ao torque, que é constante, sobre o momento da bicicleta. Se o torque aumenta, e dφ dt, ou d ômega dt, é a velocidade angular com que essa roda de bicicleta está girando. Então, esse d ômega dt é essa velocidade com que essa bicicleta está girando. Tá? E a velocidade com que ela gira depende do torque. Se tu aumenta o braço, você aumenta o torque. Isso quer dizer que ela vai girar mais rápido ainda ao redor dessa corda, desse eixo. Entendeu? Sim. Se não tivesse a força-peso agindo, ela iria subir? Eu digo Não, horizontalmente assim, ela ia não, inclinar para cima? se não tivesse a força-peso, ou um sistema que não tivesse um torque externo, né? Tá? Não tivesse um torque, ele não ia mudar nada. Tá? Ela ia ficar parada, porque daí o sistema estaria em equilíbrio.
Aqui tem um torque externo, esse torque está variando o momento. Só que esse momento, ele só está variando, como ele é perpendicular ao momento, ele só está variando a direção. Ele faz o análogo da aceleração centrípeta. O que a aceleração centrípeta fazia? Eu tinha o vetor velocidade, a aceleração empurrava ele para baixo, né? E aí no próximo instante empurrava para baixo e ele ia fazendo a curva. Tá? Aqui o que ele fez agora foi inverter a direção da rotação. Tá? E agora ele mudou, né? Como você mudou a direção do torque, do momento angular, tá? Você muda o sentido de rotação. Beleza? Beleza. O Mauro Beleza. prova isso aqui, ó. Tá? E isso aqui, se vocês tiverem uma roda de bicicleta, quiser tirar e prender ali no eixo, dá para fazer em casa, é fácil. Tá bom? Quanto menor a velocidade angular, também, né? Ou menor o L, então se tu girar pouco a roda, tá? Você também aumenta a velocidade de rotação. Isso aí vai lembrar um pouco se tu pega uma moedinha e joga ela, rola ela no piso, você vê que quando ela começa a parar, ela começa a girar cada vez mais rápido, né? Já repararam isso? Já Sim, soltaram uma sim. moedinha? Que conforme ela vai inclinando, ela começa a fazer curva. Tá? E conforme ela vai parando, ela faz essa rotação muito mais rápido. Ela muda a velocidade de linear, mas a angular aumenta bastante. A última coisa que falta para a gente é conservação de momento angular. Ou seja, o que é conservar momento angular? Conservar momento angular é a variação da quantidade de movimento angular total ser zero. Tá? Quando que isso aqui é verdade? Quando dl dt é igual a zero. Como dl dt é igual ao somatório dos torques externos, eu só vou conservar momento angular. Nossa, aqui ficou feia a letra, né? Quando o somatório dos torques externos for nulo. Ou seja, não houver força externa realizando torque sobre o sistema. Tá bom? E isso aqui significa exatamente como a gente escreveu para o momento angular. Me dá um minutinho, gente, peraí. Pronto. Caramba, Viu? o cara era ácido. Não, eu pedi para me ligar daqui a pouco. Então, vamos lá. Variação de quantidade de movimento angular igual a zero quer dizer o quê? Quantidade de movimento angular final é igual a quantidade de movimento angular inicial. Tá certo? Então, o Carlos estava me perguntando, né, sobre torque interno. Vou te dar um exemplo, Carlos. Imagina que eu tenho esse sistema aqui, ó. Um cara sentado num banquinho, segurando uma roda que tem um momento angular para cima aqui, LR, momento angular da roda. Beleza? Quanto que é o momento angular total desse sistema? O L total, inicial, é só o L da roda, porque é o único cara que está girando. Eu ia dizer, o cara tá girando ou tá parado? Tá? O cara está parado. Só esse cara está girando. Ele está segurando ali um postezinho.
Tá certo? O que acontece quando ele vira isso para baixo? Se ele pegar com a mão dele e girar essa roda para baixo, o sistema é ele mais a roda. Essa força é interna ou externa? Interna. É uma força interna, é um torque interno. Tá? Então ele precisou fazer um torque para pegar essa roda e girar ela para baixo, fazer uma rotação nesse sentido, concorda? Sim. Tá? E aqui, ó, o que vai ser a quantidade de movimento total? Tá? Vai ser menos LR, porque esse vetor que antes estava para cima virou para baixo. Tá? Mais alguma coisa. Mais um L. Eu não sei que L é esse. Tá? Pela imagem seria o L do cara, né? Exato. O que acontece aqui é que quando ele vira para baixo, ele gira no sentido contrário a esse momento aqui. Tá? Por que ele gira no sentido contrário? Porque eu preciso manter a igualdade de quantidade de movimento total inicial é igual à quantidade de movimento total final. Tá? E se desse lado eu tenho LR, desse outro lado aqui, a soma tem que dar LR. Então, se virou negativo, primeiro que isso aqui já não seria uma igualdade, concorda? Sim. Certo. Tá? Então eu tenho que somar alguma coisa aqui para manter essa igualdade. O que é esse alguma coisa? Tá? É o cara que começa a girar no sentido oposto. E com que momento angular esse cara vai girar? Ele vai girar com sentido, passa isso aqui para o outro lado, 2LR. Vai ser o dobro, então, para justamente De balancear. momento angular. Isso não é o dobro de velocidade, Sim, sim, é o tá? dobro de Tem momento que angular. lembrar que isso tem um I ômega, e o I dele é muito maior do que uma roda de bicicleta, porque a massa é muito maior. Mas no caso, a roda, vamos dizer que é uma roda de bicicleta, né, que a gente tá falando, Uhum. vai ser igual. Tanto quando ela tá para cima, quando tá para baixo. É igual. O que O muda é momento justamente o cara, que muda é o cara que muda para compensar. certo? E a gente teria como calcular, por exemplo, A velocidade dele? também, mas por exemplo, quanto tempo ele vai ficar girando ali? Porque, tipo, ou melhor, qual a distância que ele vai girar? Se não houver atrito aqui, tá? Atrito no banco, ele vai ficar girando para sempre. Ah, tá, para compensar a Porque ideia. se ele parar de girar, o momento total muda, né? No caso, sim, no caso esse atrito seria a força externa, então, por isso que Seria uma daí. força externa. Aí ele iria parar. Aqui, ó. Agora no começo, ele faz ao contrário essa aula. Pera. A gente vai ver alguma coisa, alguma relação? Porque, por exemplo, eu tô pensando nisso ali como se fosse energia mecânica, né? Se você tem força externa, você tem a variação mais alguma coisa, e se você não tem a força externa, né? Ou melhor, as Uhum. forças não conservativas, né? Aí você tem o balanceamento ali, você tem a constância. É exatamente igual o momento, tá? O momento linear. Imagina que eu tenho assim, ó, um sisteminha que está aqui, todo ele parado. Então, o momento total desse cara é igual a zero. Em dado momento, você observa que, imagina que é A e B. Você viu que o A está indo para cá com um momento PA. Para a quantidade de movimento total continuar zero, você, por exemplo, pega um sistema que você sabe que não teve força externa, né? Tá? Só forças internas agindo. O que tem que estar acontecendo com o B?
você sabe que ele tem que ir para o outro lado, Por outro lado, para compensar. para que a soma de PA mais PB dê zero. A mesma coisa acontece nesse sistema. Então a gente nem vai chegar a ver o que vai acontecer quando tiver uma força de atrito, por exemplo. Eu posso calcular, tá? Porque daí eu sei que é um torque externo. Se houver um torque externo agindo nesse cara, se houver um torque externo agindo nesse cara, quando ele começa a girar, eu consigo calcular que o torque externo, que seria o torque da força de atrito, é I vezes alfa. Se eu sei o ômega, se eu souber calcular o alfa, eu sei quando ele para. Eu me dei uma boa questão para a prova. Show. Agora eu quebrei tudo, né? Aí lascou. Tá? Faz Não, no mas é próximo ano. legal saber, porque, tipo, não é legal só a gente A, saber as coisas simples, né? a Tipo, pode ser pergunta que que a você está gente fazendo, esteja... Carlos, faz analogia com esse aqui, ó. Imagina que esse cara explode, tá? Então você sabe que esse cara tem momento A e esse cara tem momento B. Dizer que eu tenho um momento é dizer que eu tenho um MA, VA. E aqui eu tenho um MB, PB. VB. Tá? A mesma coisa aqui. O que é um LR? LR é I da roda, ômega da roda. Tá? O que é esse L? É o I do cara vezes o ômega do cara. Tá bom? Então, esse problema que você está falando da força de atrito é esse sistema explode, esse cara sai com A e ele entra numa região que tem atrito. Tá? Cujo coeficiente de atrito, por exemplo, é cinético, é 0,5. Quanto que ele anda antes de parar? É fácil calcular isso? Sim, É trivial, né? Conservação de energia, né? O trabalho da força de atrito é igual à variação de energia cinética. isso mesmo. Aqui é a mesma coisa. O trabalho da força de atrito, só que é o trabalho do torque da força de atrito, eu tenho que te dar uma condição de calcular esse atrito, esse torque da força de atrito, é igual à variação de energia cinética rotacional desse cara. Não vai fazer diferença É a na hora que mesma eu for ideia, resolver. então. É a mesma ideia. Só que, 2 minutinhos, só mostrar aqui o que ele faz, ó. Olha, ele tá acelerando, isso aqui é para acelerar pra cacete. Ah, tá. É só porque ele quer, assim, velocidade alta, ele quer alto momento angular. Que na Então, verdade, olha se girasse só. devagar, a gente não ia conseguir ver ela girando direito ali na corda, né? Mas Ou não ia não? ficar Exato. parada, né? Hum? Ela poderia não ficar parada e cair, né? Normal. Sim. Se a roda parar, uma hora ele cai. Tá? Aqui, o que vai acontecer? Olha só que legal. Ele vai parar aqui com o momento angular para lá. Tá? Para o lado aqui onde está essa pulseira dele. Ah, tá. Tá bom? E aí, ó, tá tudo bonitinho, paradinho. Olha só. A partir do momento que ele gira um pouquinho o sistema, ele pegou aquele momento angular que estava para cá e botou uma componente para cima, né? Para girar a roda, assim, ó. Quando ele bota essa componente para cima, todo o sistema tem que girar no sentido contrário para equiparar essa componente que estava para cima. E é por isso que ele gira num lado para um sentido. Oh, droga. Agora, olha só, ele vai virar para o outro lado. Voltou, parou. Voltou para o outro lado. Olha, ó. Cara, que coisa maluca isso, velho. Que demais. Tá? Então, Muito bom, cara. ele sempre gira para tentar compensar aquele torque interno. Olha a cara de felicidade dos alunos. Tá vendo? Na minha aula eu faço isso, mas tem que ser presencial. Pô, é Faço mesmo. foda. Eu tenho esse disco, a gente tem essa roda lá na UFSC, e eu tenho essa base que eu levo para a sala de aula para mostrar para vocês. Não é tão boa quanto essa dele ali, que tem pouco atrito mesmo, o negócio gira, e eu não vou conseguir levar um motorzinho ali para acelerar a roda para mim, né? Eu ia dizer, o professor tem cerebolinho ali para acelerar a roda também? Não, eu faço Então na eu ia falar, mão. você tem esse motorzinho. Não, eu faço na mão. Tá? Existem muitos outros efeitos que a gente tem de momento angular. Um exemplo claro de momento angular, por exemplo, de conservação de momento angular, é a arrancada de um carro acelerando.
o que acontece, né? Ou uma moto também. A moto é mais brutal o que acontece. Professor, só uma dúvida. Ele virou aquela roda a um ângulo, né? Se ele Uhum. virasse totalmente a roda, Mas ele ele ia ia girar girar mais mais ainda, rápido, não, mais não ia rápido. parar. Quanto mais ele girar, quanto mais ele inverter a roda, mais rápido ele gira. Tá? Da hora. Olha só o que acontece quando um carro arranca. Quando ele está parado num semáforo, qual é o momento angular do sistema como um todo? Quando ele tá parado, não É, seria no zero? semáforo. É zero, porque não tem nada girando ali. Talvez tenha uma pecinha ali no motor, né? O motor está girando um pouquinho, mas a roda, que é o maior momento de inércia dele, é zero. Quando ele acelera, o que ele tem que fazer? Ele tem que criar um momento angular para cá, Certo. tá? Se internamente, né, se a força do motor faz aparecer um momento angular, fazendo ele girar para cá, tem que ter a compensação para o outro lado, porque forças internas não variam o momento angular. Então, o que acontece? Todo o sistema gira para o outro lado para compensar. Por isso que quando você arranca, o carro dá aquela empinada. Tá? Ou a moto também. Isso é uma compensação de momento angular. Tá? É a roda que gira num sentido e o carro que gira no outro para compensar. Legal? Demais. Na próxima aula a gente vai começar a fazer exercícios com isso e com rolamento. Tá? Então, quarta e quinta, segunda e quinta, semana que vem, é só exercício. O assunto tá legal, mas a prova parece que vai ser difícil. Você vai ver que é assim, como eu falei, tá? É praticamente as mesmas coisas. Você tem que sempre pensar. Pensa se fosse linear, tenta comparar com o linear para pensar no problema. Tá bom? Certo. Professor, só uma dúvida. Tá, eu só vou parar a gravação aqui. Bom, fala, tua dúvida é sobre a matéria? Não, não, é outra coisa. Tá, então eu vou parar a gravação aqui porque por hoje chega.